A promotora Simone Sibilio diz que a perícia confirmou que o conteúdo das informações prestadas pelo porteiro do condomínio era falso. Ele disse ter liberado a entrada de Elcio Queiroz depois de ser autorizado por uma pessoa que se disse ser Jair. Só para lembrar, o presidente tem um filho chamado Jair, né, de 19 anos. Não sei se mora junto, se estava lá. Enfim, o suspeito de matar a vereadora Marielle Franco, que é o Rony Lessa, e o Elcio de Queiroz se reuniram, mas na casa do Rony Lessa. Vamos ouvir a promotora Simone Sibilio. Mentiu. Isso já está aprovado por uma prova técnica. Bom, o porteiro deve prestar novos esclarecimentos e explicar esse imbróglio todo. O vereador Carlos Bolsonaro, né, que é o 02, também mora nesse condomínio. Ele postou chamadas que foram feitas para a casa do presidente. No dia 14 de 3 de 2018, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Vocês percebem que a voz não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Que estava, segundo o registro da Câmara Federal, naquele dia, trabalhando, inclusive participando de votações. Enfim, acho que não há mais muito a dizer, vamos aguardar aí por um novo depoimento do porteiro. Mas eu insisto aqui, o governador do Rio tem de falar, né? O chefe da Polícia Civil, aliás, ele abraçou essa causa, né? Não tem secretário de Segurança Pública, né? Ele não nomeou um secretário de Segurança Pública porque ele disse que o gabinete dele é a chefia da Secretaria de Segurança Pública. Nas boas horas em que ele comemora a redução de crime violento e não sei o quê, é ótimo que seja assim, mas esse rojão ele tem de segurar também, ele tem de explicar como é que nenhum investigador foi ouvir essa gravação que o Carlos Bolsonaro colocou no ar, que o Cláudio lembrou, foi a gravação que demoliu a suspeita que existia até então. Ou algum investigador foi ouvir essa gravação e fingiu que não ouviu? Não, teve perícia até. Então, ela foi não, periciada. mas o Ministério Público sabia, né? Ministério Público. Agora só a polícia Ministério sabia? Ah, mas a investigação é conjunta, né? Então, Eles mas têm que e trocar como é que a informação. Polícia Civil então divulga uma coisa que ela já sabe que é mentirosa? Mas e também a pergunta, né, que os bolsonaristas fazem, ontem houve várias manifestações contra a Globo em diversas capitais, né, aqui em Brasília também, manifestações ruidosas e tal. Eles reclamam da Globo, entre outras coisas, exatamente isso. Por que a Globo não confirmou a informação antes, né? Por que não foi tentou ver lá no condomínio se, afinal de contas, a ligação existia, não existia, enfim, essas coisas todas. Mas o fato é que o Carlos Bolsonaro, que nem sequer é jornalista, fez ontem aquilo que é do dever de um jornalista fazer, confirmar a informação e, sem demora, a mentira foi desmascarada. Agora, tem um outro ponto aí muito criticado dessa história toda, né, que é a reação de algumas autoridades públicas sobre a investigação. O ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, né, que saiu em defesa aí, do presidente, cobrando investigação, requisitando a abertura de inquérito. Aliás, hoje o advogado-geral da União também, né, encaminhou um ofício aí cobrando a investigação. É preciso agora esclarecer esse fato, né? Se a Polícia Civil do Rio não vem a público, como cobra aqui o Rafael, para dar os seus esclarecimentos, a Polícia Federal, como o presidente da República é vítima até então dessa história, dessa apuração, a Polícia Federal pode entrar no jogo e esclarecer para nós exatamente o que aconteceu, né? Mas eu não descarto a possibilidade de ser um pelo nessa investigação que foi retirado, surgiu ali, não sei por que circunstância, por parte do porteiro. Quando confrontado, a gente sabe como é o ambiente numa delegacia, é um ambiente tenso, às vezes ele não está instruído ali dos seus direitos, não tem o devido acompanhamento de um advogado, né, e aí quando confrontado ali com o livro, pode ter dito Não, algo... tudo bem, mas agora alguém divulgou isso com uma intenção, você concorda? Sim. Esse indivíduo
que a cometeu gente um tem crime, que encontrar, né? Não dá para viver em clima divulgar permanente de Informação sabotagem. sigilosa. É isso aí. E houve uma tentativa, né? Pelo menos de acordo com aquilo que se tem até agora, de sabotagem contra o presidente da República, né? Olha, nós vamos pegar aqui um caso que não está solucionado, aliás, parece estar longe de solucionado, cada vez mais longe de ser solucionado, com repercussão internacional, vamos pegar o presidente da República e transformá-lo em suspeito. Sim. Os Estados isso Unidos não- chamam isso de crime de conspiração, né? Isso é sabotagem, não pode ficar assim, não pode E o ficar mais assim. importante ficou de lado, né? Que foi o encontro desses dois acusados da morte da vereadora. Isso Então, que é o importante. E sobre o crime, é exatamente isso, Zé Paulo. A gente vai andando sempre para trás. Então, uma hora acusaram o Marcelo Siciliano, aquele vereador, colega da Marielle Franco, de ser o mandante do crime porque eles tinham uma disputa territorial. E quem disse isso era um miliciano preso lá no norte do país, num presídio federal. Aí depois voltaram atrás. O vereador não era mais culpado. Um policial teria interferido na investigação para atrapalhar a investigação, para impedir que a investigação chegasse ao verdadeiro mandante, que era o Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Estado, também ligado com milícia, que se julgava atrapalhado no território dele pelo trabalho da vereadora Marielle Franco. Aí, depois, quando a coisa parece caminhar para um desfecho, surge uma informação bombástica de que o presidente da República poderia ter autorizado a entrada de um dos assassinos no condomínio onde estava e morava o cara que atirou contra a Marielle. Quer dizer, parem as máquinas. E aí depois a gente descobre que essa informação divulgada já se sabia, as autoridades sabiam, era mentirosa. A perícia já tinha desmentido isso tudo. Quer dizer, que loucura é essa? Não pode ficar assim, né? Não dá.